Por acaso você tinha algum parente, madrinha, padrinho, tio, avô, avó, tia, alguém que de vez em quando, em alguma data comemorativa, te dava algum dinheiro quando você era criança? Você lembra do sentimento que você tinha ao receber algum valor em dinheiro, em espécie, ou algum tipo de depósito em alguma caderneta de poupança? Esse sentimento ele está muito ligado à sensação de liberdade. Então muitas vezes a criança ela já tinha ali alguns presentes que ela recebia, tinha sempre aqueles parentes que sempre davam roupas, enquanto a criança normalmente queria às vezes brinquedos em determinadas situações. E no entanto o tempo foi passando e aquele sentimento do dinheiro, a diferença é que ele era ligado à liberdade, porque na medida que a criança recebia aquele valor, muitas vezes ela podia escolher o que ela ia fazer com aquele dinheiro. Então desde ali já começaram a criar as primeiras crenças da sensação do que o dinheiro pode representar na vida da pessoa. E o dinheiro não é a coisa mais importante que existe, mas ele influencia praticamente todas as coisas que são realmente importantes, né? Então é muito difícil um ser humano ter uma vida plena se ele não tiver uma condição financeira equilibrada. Não estou falando só de uma renda alta, estou falando realmente de gestão do dinheiro, porque às vezes a pessoa fica na ilusão de que ganhando mais ela vai ter uma tranquilidade financeira, e muitas vezes isso não acontece, porque o custo de vida às vezes sobe mais rápido do que o aumento da renda, e a pessoa está sempre na o que a gente chama de corrida dos ratos, né? Ou seja, sempre correndo atrás daquele ciclo ali. Por que eu estou falando dessa questão da criança? Então muitos pais querem preparar os seus filhos para que eles sejam adultos o mais bem-sucedidos possível, e eles tentam ensinar, obviamente, princípios, valores, dar a melhor escola possível que os pais puderem, diante das condições dele, às vezes investir em cursos de inglês, esportes, entre outros, mas às vezes esquecem de passar uma das coisas mais importantes que as crianças vão precisar aprender para serem adultos bem-sucedidos, equilibrados, que é justamente a gestão financeira. Então a gente vê hoje que a maioria dos adultos passam por algum tipo de problema financeiro, a gestão ou como lidar com isso, e isso poderia ter sido evitado se eles tivessem aprendido maneiras mais eficientes de lidar com o dinheiro quanto crianças. Então, um ponto que eu queria reforçar aqui nesse vídeo é que você se preocupe sim em ensinar o básico para os seus filhos a respeito da gestão financeira, né? Então existem alguns exercícios bem simples, bem básicos, que são possíveis de ensinar para a criança já ir se familiarizando com o dinheiro, para que ele possa ser um adulto mais bem sucedido futuramente. E você já ensinou o básico para os seus filhos a respeito de finanças? Eles já têm uma conta bancária no nome deles, para que eles comecem a ter, não é sobre valor, não é volume grande financeiro, são valores simbólicos, para ele começar a ter uma noção, ele começar a se familiarizar com um item que ele vai precisar ao longo da vida inteira. E essa gestão financeira vai fazer toda a diferença em várias áreas da vida, porque quando a pessoa tem problemas financeiros, ele acaba tendo problemas de sono, né? Muita gente tem insônia por conta de dinheiro, a preocupação, o estresse constante, problemas no relacionamento, problemas de falta de liberdade mesmo, porque a vida muitas vezes fica muito restrita a pouca variedade de possibilidades em função da falta mesmo do dinheiro. Então tem uma frase que muito forte, que mexeu comigo da última vez que eu ouvi ela, que ou você aprende a controlar o dinheiro, ou a falta do dinheiro vai controlar a sua vida. E isso é fato, isso vai acontecer ao longo do tempo. Então aprender a gerenciar esse dinheiro, administrar, fazer mais dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar por você, vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida dos seus filhos futuramente. Então invista em aprender o básico para poder ensinar os seus filhos a gestão financeira, já começarem a aprender esses princípios desde novos, para que eles possam ser adultos tranquilos, possam ser adultos que evitem erros básicos que muitos brasileiros cometem na gestão financeira, uma noção a respeito de juros, a respeito de empréstimos, o uso do cartão de crédito, o gerenciamento, né, o microgerenciamento financeiro e o básico sobre investimentos. Não é para se tornar um expert, mas que ele possa pelo menos evitar os erros mais grosseiros que a gente vê no dia a dia e a falta de noção que muitas pessoas têm a respeito de dinheiro.